Eu tenho uma referência muito grande que é a minha avó, né, Ivete Vieira. E ela foi uma inspiração, né? Quando a gente passava na rua, assim, o povo fazia professora e eu via a gratidão no olhar das pessoas com minha avó e ela sempre foi minha inspiração, né? Na verdade, eu sou historiadora de formação, né? Eu sou formada em História e eu fui para a sala de aula. E quando eu fui para a sala de aula, os alunos com deficiência, os alunos que não aprendiam, sempre me chamavam a atenção. E eu sempre tinha essa ligação com eles. Então, eram crianças que tipo não gostavam de assistir aula, mas gostavam de assistir aula da tia Carla. O pessoal do ensino médio que matava a aula, que dizia que não gostava de estudar, mas vinham assistir a aula da tia Carla, porque eu sempre levava aulas dinâmicas. Por que tem crianças que aprendem tão fácil, né? E tem eles que não aprendem? E essa foi a minha inquietação de buscar pós em psicopedagogia. Passei pelo Mais Educação, eu comecei como oficineira, que era tipo professora, depois me tornei coordenadora. Quando eu entrei na psicopedagogia, que eu comecei a ajudar essas crianças através desse projeto, que era um projeto do Ministério da Educação, e eu via que elas aprendiam e eu via que tinha métodos específicos para a gente trabalhar. Eu disse, não, isso aqui é o que eu quero para a minha vida. E aí veio o Reúne, da reestruturação das universidades públicas, que trouxe a psicopedagogia como graduação. Fiz o vestibular e passei para o Reúne, para a reestruturação das escolas públicas, para o curso de psicopedagogia, né? Que brilhantemente a doutora Janine Marta Coelho, da Universidade Federal da Paraíba, teve a ideia de trazer esse curso, que é o primeiro curso de psicopedagogia a nível de graduação do Brasil. Eu me orgulho de ser da primeira turma da Universidade Federal e fui me aprofundando cada vez mais. No segundo período ainda, eu sendo bolsista de professora Janine, eu tive acesso a trabalhar já com autistas. E ela também, a quem eu sou grata até hoje, ela abriu portas para mim, abriu portas de cursos, então desde o segundo período da faculdade que eu estudo o autismo. E eu fui me apaixonando cada vez mais pela área, fui me capacitando, fui conhecendo famílias de crianças autistas, de adolescentes autistas, e estudei muito, né? Para quem não sabe, eu fiz até quase 7º período de Direito. E aquilo não era para mim. E escolhi a psicopedagogia realmente por entender que seria a minha missão. E eu recebi essa missão desde lá, o segundo período. Me formei e assim que me formei, eu abri consultório, né? Em 2012. Eu estava passando por uma situação financeira bem complicada junto da minha família. E a gente tinha empresas e a empresa não deu certo. E eu falava e eu pedia muito a Deus discernimento. Eu disse, meu Deus, coloca na minha vida se for, porque era um tiro muito no escuro. Então, se eu abrisse o consultório e aí não tivesse aquele dinheiro guardado, o que é que ia acontecer? O que é que podia acontecer com a gente? Então, não tinha o dinheiro e o consultório. Então, foi assim que eu comecei a trabalhar nas casas de pacientes domiciliares e abri o consultório, que foi meu primeiro consultório lá na Torre. E aí eu vi que meu trabalho começou a surtir efeito. Então eu tinha 2 pacientes, na outra semana já chegava mais um, na outra semana mais outro, no próximo mês mais outro. E de repente eu estava com a agenda cheia, né? Pelo meu trabalho. E cada criança que chegava no meu consultório, eu pensava, meu Deus, podia ser meu filho, né? E eu estudava, eu passava noites acordadas para tentar ajudar aquela família de alguma forma. E foi assim que as coisas foram dando certo, porque como eu levava muito aquilo pro meu pessoal, eu pegava aquela criança e dizia, meu Deus, é meu filho, eu tenho que fazer essa criança falar, eu tenho que fazer essa criança interagir, eu tenho que ver qual é a ciência que ajuda, qual é a fono que vai trabalhar junto comigo para ajudar, qual é o TO, eu já pensava em tudo. O nome da ProKids não foi eu sentado com alguém me dizendo qual é o briefing, o que ficava melhor, quais as cores melhor. Eu sonhei com o nome da ProKids e foi me revelado por Deus. Deus me revelou em sonho. Eu tenho muita fé, muito amor em Deus. Então, eu levo isso muito forte no meu coração, essa revelação.
E Deus falou a mim nesse sonho, ó, você vai abrir com esse nome, você vai trabalhar com crianças especiais e vai dar tudo certo. E hoje a gente tá aqui para contar a história, né? Nós temos 2 unidades aqui em João Pessoa, vamos abrir a terceira em comemoração aos 7 anos de clínica. Duas clínicas no sertão. Cada criança que entra aqui, ela vem como se fosse meu filho, uma das minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e eles entram aqui como se fossem meus filhos, então eu não sossego enquanto eu não fizer o melhor, enquanto minhas profissionais não derem o melhor para essa criança, né? Hoje eu sou especialista em análise do comportamento, justamente nunca parei até hoje, né? Nunca parei de estudar para ajudar. Eu acho que a ProKids, ela veio como missão na minha vida e na vida de quem me rodeia, porque eu acredito que isso tudo aqui não seria possível se não fosse tantas pessoas que estão ao meu lado, se não fossem minhas mães que acreditaram no meu trabalho lá no início, se não fossem as terapeutas que estão comigo desde o início, né? As pessoas que acreditaram, os médicos que acreditam no meu trabalho, que encaminham para a clínica, que encaminhavam para mim. Hoje isso se alastra para as minhas profissionais. Eu tento passar para elas o verdadeiro sentido disso tudo aqui. Eu nunca pensei em ter várias unidades de clínica, abrir clínicas. Eu acho que isso tudo foi consequência. A única coisa que eu queria era quando eu olhava, quando chegava uma criança que não falava, que não olhava, e o que mais me doía era a criança não gostar de brincar. E porque o brincar é inato da criança, e quando eu me deparava com uma criança que não queria brincar, não queria me olhar, isso me doía profundamente. E eu acredito nessa nossa missão, que é modificação de vida das famílias, um futuro melhor para as nossas crianças, né? E que elas consigam ter uma vida adulta independente, para que eles casem, para que eles tenham uma vida ativa. Muitas vezes médicos ou vizinhos ou pitaqueiros condenam, não vai dar para nada, não vai ser nada, não vai falar, não vai andar, não vai comer, e a gente vê tantos milagres acontecendo através do nosso trabalho, através de Deus e do nosso trabalho, e aí a gente fica muito feliz. E o que a gente pensa para o futuro é isso, é inseri-los em qualquer espaço, onde eles quiserem estar, eles vão estar.